Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo de reação, né? Depois de um tempo assim parado eu vou estar voltando. E hoje eu vou estar reagindo a um vídeo aqui de um canal chamado Capital Financeiro, que é um vídeo que tem uns mapas bem da hora, assim, mano. Acompanha assim de vez em quando. E o nome do vídeo é O Futuro Obscuro de Portugal. Eu não vi o vídeo ainda, né? Vou ter uma reação mais genuína e tal. E vou estar vendo o vídeo aqui e reagindo aí pra vocês, beleza? Bora lá então. Portugal, uma das nações que mais influenciou o mundo. E no seu auge atingiu 4 continentes. E quando olhamos todos os distritos do país a partir da maior nacionalidade presente, isso acontece. 16 distritos têm brasileiros como a maior nacionalidade. Apesar dessa música de suspense, eu estava rolando o TikTok e encontrei essa informação aleatória. A partir daí eu fui pesquisar sobre a influência que o Brasil está tendo em Portugal. E com o processo... Pior que é verdade, né? Todo lugar assim que você vai, assim, principalmente Braga, que é o distrito assim de Portugal que tem mais a quantidade de margem brasileira. Mas todo lado assim que você vê assim, você vê um número bem grande assim de brasileiro, mano. Tipo, é realmente muito grande mesmo. Que está acontecendo agora, chamado de abrasileiramento. Eu sou o Guilherme, do Capital Financeiro, e durante a minha pesquisa eu descobri que as coisas vão mais a fundo. E que o futuro de Portugal também está mais incerto do que nunca, graças também aos próprios portugueses. E esse mapa é apenas... Também tem muito português assim saindo do país, né? Procurando oportunidades melhores que aqui, por exemplo. Início do nosso quebra-cabeças. Vamos voltar ao passado para entender o futuro de Portugal. No passado, Portugal já dominou pelo menos 4 continentes, se estendendo da América do Sul até o Sudeste Asiático. No seu ápice, no século XVI, a cultura portuguesa era repercutida em grande parte do mundo. Em meados daquele século, Portugal disputava entre as 5 grandes potências da época. A sua marinha era tão respeitada por ter criado um tipo de embarcação inovadora, pesando entre 100 e 400 toneladas e com 3 mastros. As caravelas portuguesas revolucionaram o mundo como nós conhecemos. Foi apenas por conta delas que em 1492, Cristóvão Colombo conseguiu chegar às Américas. E foi também por conta dessas mesmas caravelas que em 1500 Pedro Álvares Cabral finalmente chegou ao Brasil. E apesar de ser uma nação pequena se comparada aos seus vizinhos europeus da época, Portugal distribuiu o idioma português para 53 países. A lusofonia, que é o conjunto de países que falam português, hoje é de 9 países que têm a língua portuguesa como oficial. Entretanto, o passado glorioso hoje está desaparecendo. A população portuguesa tem problemas com crescimento há décadas. Em 1965, a população de Portugal já decaía. Em 1969, no seu auge, caiu quase 1%. Em 1987, caiu novamente. E em 2011, o crescimento foi negativo mais uma vez. Na mesma época, Portugal não estava em uma boa situação. Afetado pela crise de 2008, a renda média dos portugueses caiu dos 17 mil dólares para a casa dos 15 mil em 2013. Foi entre 2011 e 2016 que Portugal viveu uma das suas grandes crises, e aconteceu o efeito contrário do que acontece hoje em dia. A quantidade de imigrantes chegando a Portugal era bem menor. E muitos... Mas eu também acredito que, tipo assim, a quantidade de imigrante aqui em Portugal é maior do que antigamente devido à internet, né? Porque com acesso à informação as pessoas pesquisam mais, né? Então, e também a imigração descontrolada, né? Não somente de brasileiros, assim, mas de outras nacionalidades. Portugueses emigraram para países muito mais ricos, como França, Reino Unido, Alemanha e outras nações da União Europeia. A partir de 2019, a população de Portugal voltou a crescer, e em 2021 bateu recordes de crescimento. Mas se olharmos mais a fundo, isso foi principalmente porque em 2021 houve um saldo migratório de 72.060 pessoas. Ou seja, o principal fator para o crescimento de Portugal foram os imigrantes.
Enquanto os imigrantes estão chegando, os portugueses estão indo embora. Mais de 2 milhões de pessoas nascidas hoje em território português vivem em outros países, ou seja, 20% de uma população de 10,4 milhões de habitantes. As causas são as mais diversas, mas uma é com certeza o salário mínimo. Isso é com certeza. Em Portugal é de 760 euros em 2023, muito diferente da Europa Central. E os salários da França, Alemanha, Reino Unido e por aí vai. Eu acho que é um dos principais. E muitas vezes isso não mantém uma pessoa em Portugal. Nos últimos 5 anos, a imigração de brasileiros aumentou em níveis nunca antes vistos, seja pela insatisfação da economia ou para ganhar mais dinheiro no exterior. Mas isso gera um problema. Dos 200 mil brasileiros em Portugal, a imensa maioria tem dificuldades de enviar dinheiro para o exterior, porque muitos utilizam um sistema antigo, baseado em casas de câmbio físicas ou cartões de crédito. Eu não tô aqui pra fazer propaganda, né? Mas só dá uma pesquisada. Tradicionais, que não dão nenhuma liberdade e cobram altas taxas, diferente das contas globais, que permitem... Vixe, vai fazer propaganda, quero ver. Ai, cara. Vou pular aqui. Pulei. Pulei. Em muitos países europeus, o custo do aluguel representa 40% a 60% do salário. Mas em Portugal, pode chegar entre 70% e 90% do salário mínimo. Às vezes um 5%. Principalmente em grandes centros, né? Porque também a renda, tipo assim, o valor do ordenado, assim, médio, assim, de quem mora, por exemplo, em Porto Lisboa é maior. Mas mesmo assim, se eu não me engano, Lisboa tava um dos arrendamentos assim, mais caros da Europa, mano. Tipo, é fora de questão você trabalhar e viver em Lisboa. Você praticamente trabalha para pagar o arrendamento, assim, do local onde vive. Então não convém você viver num lugar assim, entendeu? Simples quarto ou um simples apartamento. As condições financeiras de Portugal não são as melhores e arrumar bons empregos é uma tarefa difícil, principalmente entre os mais jovens. A taxa de desemprego em Portugal é continuamente uma das mais altas da Europa Ocidental. E apesar da queda desde 2011, em 2023 o total da população desempregada chegou a quase 10%. A qualidade desses empregos também é uma discussão. A maioria dos trabalhos disponíveis pagam um salário mínimo. Enquanto isso, estrangeiros de diferentes nações como Brasil, Reino Unido, Índia, Paquistão e Marrocos desembarcam em Portugal. O país recebeu centenas de milhares de brasileiros entre 2016 e 2023. Algumas fontes falam de 200 mil brasileiros oficiais e outras de 400 mil contando os ilegais. É por isso que Portugal agora está passando por um fenômeno chamado de abrasileiramento, dentro e fora do país. Ilegais deve ter muitos também, né? Se no passado entrar em Portugal era algo difícil, hoje ficou muito fácil. Hoje um brasileiro pode entrar em Portugal apenas com o passaporte e ficar 90 dias como turista. Muitos deixam passar o prazo e acabam ficando ilegais, coisa que vem acontecendo cada vez menos depois que os membros da CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa, podem solicitar a residência permanente em Portugal. E para você ter uma ideia de quantos brasileiros estão impactando Portugal, nós vamos utilizar os relatórios oficiais da SAF. Vamos mostrar vários gráficos diferentes até chegar nesse aqui. Começando pela quantidade de estrangeiros em Portugal, que em 2021 chegou a 700 mil habitantes. Esses são só os legais. Depois, um gráfico de nacionalidades mais representativas de Portugal. China, Angola, França, Romênia, Índia e Brasil, 29,3% em 2021. De longe, o maior. Depois daqui, estrangeiros por continente. América do Sul, principalmente. E o que diz o relatório? Acréscimo generalizado, potencializado naturalmente pelo Brasil. Outro, população residente, 35,4% do Brasil. Outros países ficam bem abaixo novamente. Enfim, chegamos neste mapa aqui que tem 16 distritos portugueses, que tem uma população de maioria brasileiros. Os 200 mil que existem legalmente em Portugal hoje, no relatório de 2015, eram apenas 82 mil. E o Brasil está tendo um impacto muito grande vindo de fora.
As crianças de Portugal até imitam o português brasileiro pelo conteúdo que consomem em redes sociais como YouTube, TikTok e Instagram. Dessa forma, a cultura portuguesa pode estar realmente se transformando. E existe uma teoria que se relaciona perfeitamente à situação de Portugal hoje, que foi criada nos Estados Unidos, chamada de Melting Pot, que diz respeito aos imigrantes que criaram a cultura americana. Apesar de pessoas de diferentes culturas e características físicas, todas iriam se misturar e, com o tempo... Eu acho que isso tem a ver com o efeito da colonização, né? É óbvio, né? Tipo, os países colonizados, assim, os países da África, o Brasil e etc., foram colonizados e têm a língua portuguesa como a língua materna. Se eles, por exemplo, querem uma condição de vida melhor que nos seus países, não tem. Mesmo o Portugal estando nessa condição, às vezes em Portugal tem uma condição de vida melhor que nos países de onde vieram. Então, sendo a língua portuguesa, é mais fácil, entendeu? A pessoa vir pra cá se estabelecer. Então, por isso que tem aumentado o número de imigrantes também. Tem de outras nacionalidades, né? Como Índia. Eu vi que a Inglaterra também tem imigrante inglês também. Mas que também, por exemplo, Portugal é um país barato para quem tem uma condição de vida melhor, né? Que nem lá eles recebem em libras e também tem muitos aposentados que vêm só para morar aqui, por questão de segurança, enfim. Criar uma nova cultura homogênea. Seguindo essa lógica, o impacto que o Brasil está tendo em Portugal é realmente significativo. Poderia então estar se tornando uma espécie de novo Brasil? Bom, de acordo com os dados, se a imigração continuar dessa forma, é bem provável que a cultura brasileira vai estar cada vez mais presente em Portugal e realmente impactar o país. E essa mistura de culturas não acontece também só pelo Brasil. Veja bem, se voltarmos ao relatório, algumas coisas ficam mais interessantes ainda. Entre 2020 e 2021, vários distritos como Braga, Aveiro e Viseu aumentaram a população estrangeira em mais de 10% em apenas um ano. A população estrangeira de Portugal está vindo de diferentes lugares. No relatório de 2015, a Índia nem aparecia. Já no de 2021, o número de indianos cresceu para mais de 30 mil. Coisa que deve estar bem maior agora em 2023, 2024. Porque Portugal recebeu uma grande imigração de indianos nos últimos 2 anos. Coisa que não aparece aqui no relatório. Diferente de muitos países europeus, não existem muitas barreiras para morar e viver em Portugal. E isso é um atrativo imenso para diversos grupos diferentes olharem para o país lusófono. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu queria agradecer a você que ficou até o final do vídeo. É bastante interessante, assim, esse tipo de vídeo, assim, traz informação, assim, conteúdo que, tipo, é um conteúdo atual, né? Então, muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar um like aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu!